Deus. Muito bom dia. Eu tinha ficado um pouco chateado porque eu queria que as reuniões fossem lá na chácara do Adolfo, mas agora eu concordo que é melhor aqui. Realmente esse arzinho, tanto no refeitório como aqui no auditório, é necessário. Não é luxo, é necessidade aqui nessa região, realmente é ar-condicionado. Misericórdia. Como eu vim da Suécia, a temperatura lá é de menos 20 a mais 20. Às vezes, em algum dia ocasional, assim, faz 25, 27 graus. Né? Às vezes tem uma piada lá na Suécia, pergunta assim, como é que foi o verão? Foi muito bom, foi no dia 14 de julho. Foi o único dia que fez um calorão. Nós tivemos nesse ano lá, eu creio que não passou de 18 graus, 15 graus para o verão. Né? Então assim, meu termostato funciona até os 20, 25 ele pifa. 35 ele já foi para Beleléu, né? Nem existe mais. Então realmente é muito complexo algumas coisas, mas por amor, com muita alegria. Lembro das primeiras épocas que a gente teve aqui na região, quando ainda não havia a hidroelétrica aqui de Santo Antônio ali, então era muitas vezes só com gerador, todas as noites faltava luz, né? E só casas com muitos recursos que tinham gerador próprio, né? E só pouquíssimos reuniões tinham ar-condicionado, né? Então assim, tu acordava lá pelas 4 da manhã, encharcado de suor, né? Com aquele calor todo, tinha que levantar, tomar um banho, voltar de novo, voltava assim, sem secar, tá? Secar no corpo. Secava no caminho, né? Aleluia, que bom que o Senhor tem abençoado tantos de vocês com tantos recursos para poder ter uma vida um pouquinho mais tranquila, né? Em nome do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos. Café da manhã, queremos agradecer a turma de Guajará, olha, no capricho, uma salva de palmas aí. Muito gostoso, muito com excelência, né? Também tudo muito assim, a gente conseguindo cumprir os horários, né? Antes do horário nós já estávamos aqui, né? Tanto é que ótimo. Mas assim, que alegria, estamos juntos, todos vocês focando, e estamos com muito gozo na presença do Senhor, né? Muita presença de Deus em cada cântico, em cada palavra de oração. Então é esse espírito que nós queremos avançar no dia de hoje. Então vamos trabalhar um pouquinho, né? Quero não ser profundo demais, ao mesmo tempo não só superficial, tangencial, mas entrando naquilo que é pertinente do Espírito. Então, se tem alguma coisa que você não está entendendo, ou muita novidade, você me fala, eu não entendi isso aqui, volta atrás, né? Estamos em família, tá bom? E também queremos depois, com a equipe aqui, tentar providenciar todo o material possível sobre essa área de família, casamento. Alguns materiais você já tem, mas outros, né, ainda não tinham, então queremos providenciar isso, né? Então vocês estão vendo que eu estou pegando às vezes um parágrafo de uma coisa, outro de outro material, né? Ao longo dos anos a gente vai acumulando, vou fazendo várias pastas com vários temas, né? Então peguei o tema da família aqui, né? Então para a gente pegar e dar para vocês uma base, um fundamento tão necessário que nós precisamos ter nesse mundo que nós estamos vivendo, que é completamente contrário à palavra de Deus, né? Cada vez mais nós estamos vendo essa agenda do anticristo, né? Contrariando tudo aquilo que uma geração atrás, vou colocar na minha infância, 50 anos atrás, né? Quase não se via nada a respeito de pessoas divorciadas, nem existia o divórcio, existe desquite, né? No Brasil. Então assim, era uma coisa assim, meio tabu, né? Essas coisas todas, mas hoje em dia, na verdade, nós vemos uma agenda agressivamente contrária a toda a palavra de Deus. A todos os princípios do Senhor, parece que há uma afronta, vocês me ajudam no português aqui, assintosa, tá certa a palavra? Assim, agressiva contra
contra o coração e os princípios de santidade de Deus. E é isso que nós estamos vendo na sociedade, e isso já está permeando a vida da igreja, em nome de humanismo, em nome de um relativismo no meio da igreja, não querendo então perder, entre aspas, as pessoas, um nível cada vez mais baixo, não se confronta a pecado, não se ministra sobre arrependimento, né? No pastoral não se atende às situações e os casos, e com isso quase não há diferença entre a igreja e entre a sociedade em questão do requisito da santidade de Deus e da moral, né? Mas isso não é o propósito eterno de Deus. Ontem nós entramos, né, naquela palavra, podemos repetir juntos, Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Vamos estar repetindo esse versículo, fazendo uma santa catequese, até que todos nós possamos lembrar disso. E tudo que nós formos falando, claro, sobre, poderíamos tomar qualquer aspecto de nossa vida, mas especialmente quando nós falamos sobre família, casamento, matrimônio, relação do marido, da esposa do marido, dos pais com os filhos, nós estamos tocando em algo que vem diretamente da parte do Senhor, tá? Vem dele, origem dele, causa é ele, coração é Deus, foi ideia do próprio Senhor. E como nós tocamos ontem, vem da própria natureza, vamos colocar assim, corporativa de Deus. Eu toquei contigo sobre a questão da Trindade, né? Eu gosto muito de explicar que Deus Pai é a origem de todas as coisas. Deus Filho, Ele é o executor de todas as coisas. Tanto é que muitos de nós temos aprendido sobre a vida e a obra de Cristo Jesus, né? Falando das 8 verdades, né? Mas são muitas verdades mais, mas ali um resumo da vida e obra de Cristo Jesus, que sempre existiu, que se tornou homem, né? Que teve uma vida perfeita e irrepreensível, executou uma obra tremenda e grandiosa. Morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu e estamos esperando a volta dele, né? E com todo esse quadro que nós estamos vivendo hoje, nessas últimas décadas, mas nesses últimos anos ainda parece que o relógio está se, vamos dizer assim, acelerando. Ontem o Ângelo do Rio de Janeiro me falou que a sensação térmica do Rio de Janeiro foi 59,2 graus. A sensação, não a temperatura, né? A sensação, ganhou daqui. Então assim, a sensação, estava todos carioca na água, né? Porque estava algo insuportável. Não sei se era Irajá, estava essa temperatura, mas ou essa sensação térmica. Mas eu, nesses 54 anos de Brasil, eu nunca escutei algo desse tipo, né? De ouvir falar de uma sensação térmica dessa, ou seja, o próprio mundo, como fala lá, a própria natureza, como está escrito em Romanos 8, ela geme, né? Suplica pela redenção do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Então, sem dúvida, estamos vivendo uma época onde cada vez mais nós precisamos estar aguardando essa volta do Senhor e nos santificando para isso. Mas como eu estava falando da Trindade, o Pai é origem e mente e causa de todas as coisas, o Filho é o que executa e o Espírito Santo é o que aplica em nós, é o que opera em nós. Toda obra que o Pai idealizou, toda obra que o Filho realizou, o Espírito Santo, com todo respeito, é o agente de Deus, é agente de Deus em nós, realizando essa obra. Por isso que quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo diz no plural, nós, terceira pessoa de plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eles estão reproduzindo em nós também um homem, entenda que eu vou dizer, que não é apenas indivíduo,
mas é um homem cuja completude é homem e mulher juntos. Te mostrei ontem que Gênesis 5 fala a respeito que Adão, na verdade, era homem e mulher. Não era só o homem macho, Adão. Em Gênesis 3:20, vai mostrar que Adão, depois da queda, deu para a Eva, a mulher, o nome dela. Eva significa vivente, aquela que gera vida. E é meio, entre aspas, irônico, porque eles tinham recém sido ali toda aquela questão do trato de Deus, da maldição do Senhor, da responsabilidade de cada um. E logo depois disso, então, o Adão coloca na sua esposa o nome de vivente, de vida. Eva, a vida de todas as pessoas, porque a profecia, né, tem uma expressão chamada proto-profecia ali sobre Cristo, né, a respeito que da mulher viria o descendente, que terminaria então com essa obra de Satanás, veio da mulher, né? Então ele profetizou positivamente essa situação, mas ela só ganhou o nome de Eva depois em Gênesis 3, em Gênesis 1 e 2, e depois fecha isso no 5, no sentido de explicar, o homem e a mulher juntos era o homem completo no contexto de Deus. Amém? Amém. Vocês compreenderam isso? Amém. É muito importante, porque muita dificuldade às vezes que existe no casal. Eu sei que isso na região norte aqui não tem isso, mas é mais lá para sul, assim, mas às vezes a competição, às vezes espírito de superioridade, inferioridade, competitividade, rivalidade, né? Uma guerra de braços, às vezes certo ou errado, essas coisas todas caem por terra quando eu vejo que eu e a minha esposa somos uma só carne, uma unidade para o propósito. E nós somos uma equipe juntos. Amém? Amém? Somos uma equipe. Deus me fez na plenitude dele, e claro que eu estou falando no plano original antes da queda, né? Isso não quer dizer hoje que qualquer pessoa solteira não pode ser a imagem e semelhança de Deus, mas no projeto de Deus, eu e a minha esposa e eu, nós como discernimento. Nós temos algo divino para expressar a plenitude da semelhança à imagem de Deus. Eu preciso do discernimento da minha esposa. Eu preciso ter um termo em inglês, o feeling, o discernimento, o sentir. O homem às vezes é muito, só falando do gaúcho, né? É muito gaudério, é muito tosco, é muito bruto, é muito seco. Aqui não acontece isso com os homens. Os homens são mais gentis, são mais amorosos, eles discernem os filhos adolescentes, amáveis, eles não batem na mesa, não são ruins, nada disso, né? Mas lá no sul, às vezes acontece ali, então está para desses. Tá? Então nós precisamos da esposa. Às vezes eu já corrigi meus filhos, né? Eles aprontam, eu já pego os 3, dou de batelada, porque quem não aprontou vai aprontar. É brincadeira, tá? Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Olha, não é para fazer isso, está gravado. Tá? Mas já aconteceu comigo, né? Sobe aquela ira que não é santa, tu fica meio irritado porque a terceira guerra mundial explodiu, né? E tudo desanda, 3 guris, né? Quando tu abrir a porta, um parênteses, quando tu abrir a porta da manhã, abrindo, os 3 dormiam juntos, até casar, né? Tu abrir a porta assim, era guerra química, era chulé, bafo, asa e outras coisas. Então quando tu abrir a porta assim, eu disse, que é isso, né? Abre a janela, né? Uma coisa assim, guri, né? Guri então é assim, tá? Mas às vezes o homem não é sensível. E a esposinha diz querido. Quando ela diz querido, attention please, é para prestar atenção, porque algo vem dali, algo Deus está querendo falar contigo. Só que daí muitos de nós, não, deixa eu ver, não, eu estou sabendo. Você está sabendo nada, né? Porque às vezes nosso jeitão brutamonte de ser não contribui com a edificação e o ganhar nossos filhos para Deus. Nós precisamos da equipe.
A esposa precisa da firmeza do marido, às vezes da objetividade, às vezes de uma cuca mais fresca. A mulher tende a ser mais emocional, só tende, não quer dizer que todas são, mas tende nesse sentido. Então nós precisamos ter todo esse cuidado do Senhor. Somos equipe. Stephen Calco, ele coloca contraparte, para não esquecer e deixar de falar isso para ti. Os maridos anotem ali o sinônimo de auxiliador, tá? Eu vou te ler aqui na minha Bíblia, anotada, rabiscada. Anota aí, Nath. Auxiliadora idônea é uma auxiliadora adequada a ele. Ela é conhecedora, ela é competente, ela é o seu complemento, corresponde à altura dele. Ela é perita, especial, expert, conveniente, apropriada. Misericórdia, hein? Vou repetir. É só para os homens, isso não, as mulheres não precisa notar. Elas sabem que elas são tudo isso, elas são cheias de graça, né? Mas às vezes nós temos que botar uma cruz. Mexi com a gaiola. Poxa, tem uma versão em inglês que fala Bíblia amplificada. Então, essa aqui é a minha versão amplificada. Vou ler de novo para ti. Quem não copiou? Escuta bem, marido. Quando tu olhar para tua esposa, ela é auxiliadora idônea. Amém? Está lá em Gênesis 2, 18. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea significa adequada a ele, significa conhecedora, competente. Devagar. É muita areia para o nosso caminhar. É o nosso complemento. Ela corresponde, está à altura nossa. Não significa altura física, né? Altura espiritual, emocional. Ela é perita, ela é especial. Usei aqui uma expressão, né? A expertise, ela é expert, apropriada e conveniente. Basta ou carinho mais? Tá bom. Ai, 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 ai. Não bata palmas, porque eu vou salvar os irmãos agora. Um dia numa localidade, um irmão perguntou para mim, mas aonde está essa mulher? Porque na realidade, tanto o marido olha para a esposa e não encontra essa mulher. E a esposa olha para o marido e não encontra esse homem que o John vai ministrar esses dias. Porque nós estamos debaixo, depois da queda. Este homem e essa mulher foram antes da queda. Entrou o pecado, mas nós temos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus habita em nós por meio do Espírito Santo para nos levar para esse lugar. Então, irmã, você é tudo isso em Cristo. E é tudo isso na dependência do Espírito Santo. A tua palavra é sábia se tu buscou o Senhor. O teu olhar, ele acolhe se tu buscou o Senhor. Se tu está andando na tua força, não é essa mulher aqui. Então nós precisamos ter uma vida de dependência de Deus para viver o que Deus quer. Amém? Amém. Quer continuar? Glória a Deus. Quando nós começamos a nos ver isso que a Marta está tocando com muita propriedade em Cristo, nós sabemos o quanto que tanto o marido, omisso, relapso,
fujão, né? Indiferente, autoritário, pode destruir um casamento e a família e os filhos. Ao mesmo tempo, uma mulher crítica, rixosa, rancorosa, cri-cri, não sei se tem essa expressão aqui, entendem, né? Aquela coisa chata, o marido sempre se sente aquém, às vezes se sente um filho e não um marido, tá? Isso não edifica o reino de Deus. Mas quando nós olhamos um para o outro com os olhares de Deus, com a visão do Espírito Santo, e quando nós honramos e valorizamos, e é bíblico isso, porque Provérbios 31 fala que o homem se levanta e os seus filhos e chamam ela de virtuosa e começa a exaltar as qualidades da esposa. Então, não tinha preparado isso, mas aqui é uma palavra profética, de que em vez de nós homens criticarmos o que falta e salientarmos o que falta ou o que está errado, começa a valorizar o que a tua esposa tem de bom, o que ela faz de bem. Começa a honrar a vida dela, profetizando, abençoando, declarando ela que ela é essa mulher auxiliadora, ajudadora, sensata, prudente, que Deus a fez assim e que Deus a escolheu para te trazer. Hoje tu é casado, então ela é a tua esposa. Essa é a verdade. Ela é acertada. Deus não errou contigo, né, marido ou esposa, te dando o marido, te dando a esposa que Deus te deu. Vem do Senhor. E quando nós começamos a nos olhar com esse olhar do Senhor, de graça, de acolhimento, de misericórdia, de perdão, já estamos entrando no meio, né, por meio dele, né, através de Cristo, nós vamos convergir tudo para a glória dele. Então não só procede, é por meio e é para ele. Amém? Senhor Jesus, nessa manhã queremos te clamar por misericórdia. Tem nos feito dentro do teu padrão do reino de Deus, um padrão celestial que reflete a glória do Pai, a glória do Filho e do Espírito Santo, onde todo o projeto de Deus, teu, de vocês, da família, é do teu coração, e é de ti, Pai, é por meio de ti, é para ti. E nós, como famílias, agora no meio da igreja, que fomos regenerados e fomos batizados em Cristo, fomos revestidos de Cristo e agora cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus, nós queremos viver para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela tua imensa graça. Aleluia. Nessa manhã ainda, na primeira parte, nós vamos aqui até que horário agora? Quem se lembra do intervalo aí? 10h30 por aí? É mais ou menos, né? Vocês sabem, eu vou ter que fazer um desfecho aqui, mas é mais ou menos isso. Aí damos um intervalo, mas todo mundo está bem, né? Com o meu café costuche, é isso? Olha, misericórdia. Então todo mundo está bem alimentado. 10h40, tá? Temos uma hora, então dá tranquilo. Tá? Então vamos caminhar. Eu quero trazer ainda nessa parte dele, né? Nessa parte que procede de Deus, ele dá a formatação, as bases do que é o verdadeiro casamento da parte dos olhos de Deus. E na sociedade que nós estamos vivendo, é muito importante nós sabermos qual é o padrão de Deus, porque hoje eles chamam qualquer coisa de casamento, né? Eu lembro que a Marta viu na Noruega, alguns anos atrás, algo que já é quase, já está acontecendo ao redor do mundo inteiro. Mas acho que faz quase uns 20 anos, estávamos começando a servir ali na Noruega, na Suécia, ela viu um casamento. Até aí nada demais. A foto e um artigo no jornal estampado, um casamento de um homem com uma gata. A gata vestido de noiva. A gata, um animal, gatinha. Ela vestido com vestido de noiva. Estou exagerando?
Não, eu nem quis olhar porque me deu uma ojeriza assim, e disse, Marco, fora, arreta, não quero ver, morreu. Mas era já naquela época celebrando um casamento de um homem com um animal, dizendo que isso é casamento. Isso não é casamento, isso é aberração, isso é abominação diante do Senhor. O Senhor os criou homem e mulher. Isso significa que 2 homens não é casamento, 2 mulheres não é casamento. Isso é pecado diante de Deus. Eu sei que está sendo gravado e tudo bem, depois a gente pode editar se for o caso, para não ser processado no dia de hoje, mas isso é homossexualismo ou lesbianismo, oficializando uma aberração diante de Deus. Isso é pecado, é algo assintoso contra Deus. Você está comigo? Amém? O padrão bíblico, o padrão divino é um homem e uma mulher. Já ali já define muita coisa no meio dessa sociedade hoje, onde não se pode falar mais nada, mas a palavra continua sendo verdadeira. Amém? Então a palavra de Deus nos fala de 3 ingredientes indispensáveis. Eu quero revisar isso contigo nessa primeira parte. Fala dos votos, tá bem? Essa expressão um para com o outro de coração, esses votos de desejo, né, de amor, é algo do coração, é algo da pessoa, é espontâneo, não é debaixo de uma arma, não é algo constrangido, obrigatório, é algo escolhido, voluntário. A segunda parte são as alianças diante do Senhor e diante dos homens. Diante dos padrinhos, há uma aliança, há um pacto. O casamento não é um contrato. Eu sei que tem advogados aqui entre nós, podem explicar muito bem isso. Há uma diferença radical entre um contrato, que pode ser rompido a qualquer hora. Essa é a ideia do casamento do mundo. As pessoas já se casam pensando no divórcio. Tanto é que fazem, tem, como é que chama? Né, como é que fala aquele pacto que tu faz antes do casamento? Né, pré-nupcial, né? Não, se é com separação, sem separação, integral, total, né? Que tipo? Seja, não, vamos separar os bens aqui, porque depois fica mais fácil já no rompimento desse contrato. Isso é mundo. A palavra de Deus nunca traz o casamento como um contrato, traz como uma aliança inquebrável por toda a nossa vida. A igreja diz amém? Amém. Aleluia. Como é importante a igreja, baluarte e coluna da verdade. Hoje nós não abrimos mão daquilo que é princípios básicos de Deus. Amém? Então nós temos os votos, né? Nós temos a celebração, nós temos a oficialização. Isso depende de cada cultura, de cada governo, de cada situação, mas há algo distinto. Não, eles se tornaram marido e mulher, esposa e esposo. É algo distinto. Não apenas estão convivendo juntos, como não é apenas uma relação que se concretiza e aí passam a viver juntos. Não. Isso não é um casamento. Isso é uma oficialização de uma situação de fornicação. Né? Mas quando se casam, quando se dão em casamento, então essa aliança, esses votos e também, obviamente, a consumação conjugal ou a relação sexual que culmina, então, ultima, esses 3 ingredientes, são essas 3 partes. Você diz amém? Amém. Vamos entrar em cada uma delas e depois vamos dar um exemplo lindíssimo que tem no livro de Ruth, tá? Que vai trazer esses 3 ingredientes. Eu nunca tinha visto. Algum tempo atrás, acho que foi no ano passado, eu estava preparando uma palavra para a Noruega também, a respeito dessa questão do divórcio e não do casamento, né? E aí, então, fui vendo e vi no livro da Ruth, no livro de Ruth, né? Todos os 3 pontos, tanto sobre a aliança, como sobre os votos, como também sobre, então, essa, vamos dizer assim, é claro, a relação sexual. Começando, deixa eu ver onde eu comecei aqui, com os votos. É algo público, é algo oficial, tá?
Depende, claro, de cada governo, de cada cultura, mas cada cultura, né, tem uma expressão que a partir daquele momento, né, aquele casalzinho, eles são casados. Não é somente se ajuntando os trapos, como se falava antigamente, né, mas eles são casados. Repito de novo, Gênesis 2, 24. Né? Por isso, deixa. Ontem nós tocamos muito forte sobre isso. Deixa. Ou seja, há algo oficial, há algo declarado e público. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Dani, abre para mim ali 1 Coríntios 7, versículo 2, falando da relação conjugal e daquilo que nós devemos um ao outro. Ele fala da sua própria mulher e do seu próprio marido. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Há aqui uma propriedade. Como é que é essa expressão aqui em português? Qual é o nome que se dá, né? Mas há algo específico. Não é qualquer mulher. É a própria esposa. E é o seu próprio marido. Há uma denominação específica falando dessa relação conjugal, que ela, a Marta Raquel Rodrigues Gottfriedson, ela é a minha esposa. Ela não é de qualquer outra pessoa. Eu, John Frederick Gottfriedson, depois você só lembra, né? Quem acertar ganha o almoço, né? Brincadeira, né? Mas eu sou o marido próprio dela. Exclusivo. Amém? Vocês estão comigo? Então, quando nós falamos de votos, quando falamos de declaração, tá, há uma especificidade, há uma mudança de status daquilo que antes éramos solteiros, tá, e agora eu passo a ser o marido da Marta, né? Não sei se a Marta comentou ontem aqui, ou eu comentei, mas lá no Rio de Janeiro, quando nós tivemos um retiro de casais lá, eles colocaram assim, você pode até colocar John da Marta e a Marta do John. Então dá para lugar aqui, eu vou botar aqui também escrever, depois você pode escrever. Ou seja, há uma especificidade, há uma santa propriedade, a tal ponto que o texto aqui, quando fala a respeito da relação sexual, que o meu corpo na verdade não me pertence, é dela. Olha só que forte. Eu amo a palavra de Deus porque ela é algo real, não é uma coisa espiritualizada, ela é concreta. Quando fala da intimidade sexual, fala que o corpo do meu cônjuge na verdade me pertence e eu sou dela, para o bom uso. Então é isso que Deus requer de cada um de nós. Amém? Há essa especificidade, há esse cuidado do Senhor. Gênesis 29, um exemplo, versículo 21 e 22. Vocês conhecem a história ali, Jacó, né, e a questão de Lia e com Labão, né, mas ele então, dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Versículo 22. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Ou seja, algo oficial, algo público, não era feito às escondidas, era algo declarado. Depois deu aquele incidente ali, né, na continuidade ali, que à noite coabitaram, né, e que amanhã, de alguma maneira, não sei se por causa do tempo da festa, pode continuar ali. Então, na verdade, pode continuar. Ele viu então que era Lia. E aí disse Jacó, Labão, né, que é isso que tu me fizeste? Aí Labão, né, por que eu te servi 7 anos, que pareceu como poucos dias, por amor a Raquel, mas tu me deste a Lia? E aí ele explica, né, o Jacó, o enganador, foi enganado pelo Labão, o sogrão, né? Então ali deu toda aquela situação. Aí tem uma festa mais uma semana ainda, e aí ele recebe então a Raquel, tá? Você está entendendo?
o que eu quero trazer aqui não é a questão que naquela época era permitido a bigamia, né? E até depois veio as servas ali, dos quais vieram os 12 tribos, foi uma permissão do Senhor dentro de um contexto, mas o que eu quero trazer aqui é que havia uma festa, havia uma oficialização, era algo declarado, tinha que haver toda essa celebração para que tanto a Lia como depois a Raquel fosse do Jacó. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Qual foi o primeiro milagre de Jesus nos evangelhos? Um casamento. João capítulo 2, versículo 1. É o primeiro sinal, milagre que Jesus fez nas bodas. E ali ele transformou o quê? Água em vinho. Então 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus e os 12 discípulos de Jesus ainda não tinha se revelado, se manifestado. Quando sempre ministro sobre essa palavra em algum casamento, sempre vem à tona o quanto nós precisamos do milagre de Jesus todos os dias para transformar o cotidiano em festa, a rotina em celebração, porque ali Jesus transformou água em vinho. Vinho sempre é a manifestação da presença de Cristo e do Espírito Santo. Nós precisamos, por meio de Cristo, o nosso casamento, o nosso cotidiano, quando acaba as bodas ali e quando terminou o vinho, Jesus se levanta, né? E a Maria muito sabiamente disse para o servo: faz tudo o que ele mandar. Quando nós fazemos tudo que Jesus nos manda, a água se transforma em vinho. E aqui eu quero aproveitar também para profetizar sobre o teu matrimônio, que não faltará vinho novo, não faltará refrigério, renovo da parte do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu casamento, tirando todo o cotidiano, tirando tudo aquilo que é rotineiro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Ainda, se você quiser anotar, Romanos 13, quando fala que todo homem esteja debaixo de autoridade. Se não me falta memória, até hoje, fazem 38 anos que a gente casou, mas aí tinha que primeiro se inscrever, eu creio que 1 mês antes, pelo menos no Rio Grande do Sul, para fazer conferência se não houve outro casamento, se não está numa outra união. Depois tu chega então, o juiz de paz marca o horário ali, aí tu chega diante do juiz de paz, tu tem que fazer uma declaração, tem que aprovar, não, tu aceita essa mulher, Marta Raquel Rodrigo, nascido no Uruguai, naturalidade brasileira, CPF 00086, né? E tudo isso, e aí vai falando todos os dados, e tu aceita a vontade. Sim, eu tenho que declarar, eu tenho que dizer, eu tenho que assinar, eu tenho que registrar, sabe isso? Registrar assinatura, tem que ter identificação daquilo. A minha esposa tem que fazer a mesma coisa. Aí tem no mínimo, acho que 2 testemunhas, né? Ou seja, tudo isso para que haja um casamento. John, pode falar. Hoje em dia tem que publicar no Publicar, edital. isso. Eles querem se casar e até em jornais também. Proclamas, né? Isso. Não tem mais prazo. Não tem mais prazo. Nem tinha antes. Sim, antes tinha, né? Então, assim, mas tem todo esse cuidado. Ou seja, é algo oficial. Ainda é, graças a Deus, né? Pela Constituição, pelas leis, tem que se fazer isso para se declarar casado. Se eu apenas ajunto os trapos, eu não sou casado. Eu posso ter uma união estável, eu posso ter direitos por termos convivido muito tempo juntos, mas não é um casamento. O casamento, até diante dos homens, na nossa legislação brasileira, tem que ter todos esses trâmites, né? Tem que ter todo esse espaço para que seja algo casado. Amém? Então, com isso nós vemos que há uma coisa específica no que nós falamos daquilo que são os votos. Não é apenas se juntar, tem que haver todos esses detalhes. Ainda mais 2 coisas sobre os votos. Tem um texto em Oséias 2. Eu amo esse texto.
Oséias 2, 19. O livro de Oséias é um livro extremamente desafiador, né? Na nossa prática, chamado um dos profetas menores, mas foi um dos profetas que o Senhor mandou viver uma situação retratando Israel. E Deus mandou ele casar com uma prostituta. E essa prostituta abandona, trai, vai embora, mas Deus diz: volta lá, casa com ela. E com essa mulher que tinha traído ele, com muitas amantes, ele declara esses votos de Oséias 2, 19. Para essa mulher, ele declara: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Quando tu lê Oséias e vê o que ela apronta, tu diz: não, mas esse cara aí não está certo, não pode fazer isso aí. Não, ela não merece isso. Eu não sei o contexto teu aqui, mas eu creio que aqui tem uma palavra de Deus para alguns casais que passaram por situações antes do casamento ou depois de traições, de adultérios, e o Senhor diz que quer que tu olhe para o teu esposo, para o teu marido, com o olhar de Deus, e que nesse fim de semana tu possa declarar isso que nós estamos vendo aqui em Oséias: desposar-te-ei, quero te fazer a minha esposa, farei de você a minha mulher, esposa para sempre, em justiça, juízo, bondade, misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade. E aqui vem o propósito: e você conhecerá o Senhor. Não sei para quem, mas eu sei que sim, para um casal no mínimo, ou para vários aqui, para alguns, o Senhor está trazendo um renovo nos votos entre vocês, mesmo que houve entre vocês, ao longo da história, situações que macularam, que machucaram, que feriram. O Senhor quer trazer esse vinho novo sobre a vida de vocês de casal, restaurando o teu casamento, restaurando esses votos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Mais um detalhe, é forte. Se não me falta o que eu pesquisei, quando ele fala aqui, desposar-te-ei, um português um pouco mais antigo, né? Eu vou te casar contigo, eu farei de você a minha esposa, significa cortejar uma mulher virgem. E ele estava falando isso como um apóstolo. Mas para Deus nos perdoa, nos purifica, nos regenera, faz todas as coisas novas. Em Cristo eu sou uma nova criação. Então, no original, é como se ele estivesse cortejando uma virgem novinha que nunca fosse maculada. É assim que Deus nos vê. E aqui vale para ambos, não importa se é homem ou se é mulher aqui, né? Deus quer que nós nos vejamos com um olhar de perdão, de regeneração, de renovação. Isso que a Martinha falou aqui, em Cristo Jesus. Onde a traição, qualquer situação de pecado, depois de arrependimento, confissão, perdão e restituição. 4 pilares da libertação que nós conhecemos também. Mas como isso tem que ser atuado na presença do Senhor, na vida de cada um de nós. Senhor, eu sei que Tu está tocando aqui profundamente. Senhor, coisas sensíveis, coisas que pode ser que ainda estão latentes e precisam vir à luz.
Mas, Senhor, Tu não nos trouxeste aqui apenas para informação. Tu nos trouxeste aqui para transformação de vida. E qualquer situação que esteja oculto aqui, em nome de Jesus, venha a luz e seja revelado e seja tratado na Tua presença para libertação e restauração, em nome do Senhor Jesus. Quando tu lê os versículos anteriores, 14 e 15, me ajuda, Dani, é algo lindo. Há um proceder. Eu aprendi coisas aqui com Oséias, porque o Senhor diz para ela: portanto, eis que eu atrairei, levarei ao deserto, lhe falarei ao coração. Ele está falando aqui, Deus, como o homem que reconquista a sua esposa. Quantos de nós, maridos, nós precisamos atrair a nossa esposa a nós? Nós precisamos falar ao coração. A resposta branda desvia o furor, não diz isso em Provérbios? Às vezes nós não somos homens sensíveis, nós precisamos atrair, nós precisamos achegar, nós precisamos falar. Na continuidade tem uma expressão muito linda aqui: e lhe darei dali as suas vinhas, no vale de Acor, por porta de esperança. Vale de Acor, eu tinha notado aqui, significa vale das dificuldades. Significa vale de dificuldades, de desilusões. Mas em vez de vale de dificuldades, agora eu quero abrir a porta da esperança. Maridos, nesse fim de semana e para todos sempre, nós precisamos ser portadores de esperança para nossa esposa. Nós precisamos tirar da vale das dificuldades, da vala comum, da sobrecarga dos filhos, das demandas, da vida doméstica de cada dia, da sobrecarga dessas tarefas todas, para apresentar a Cristo cada dia e os recursos dele. Que porta da esperança. Um parênteses aqui, eu fico brincando porque eu tenho que me cuidar quando eu ministro sobre isso, senão a concorrência vai me contratar, né? A Universal do Reino de Deus aqui já vai me chamar aqui para fazer todo um mover aqui. Porta da esperança, vale da desilusão, né? Passa daqui para lá, já joga água benta na boca. Mas assim, misericórdia, isso aí é parênteses, é brincadeira essa. Mas assim, às vezes nós esquecemos que o Evangelho são as boas novas. E o Evangelho é o poder de Deus para nos tirar da vale da desilusão, das dificuldades, para entrarmos na porta da esperança. Aleluia. Mas para mim, como homem aqui, como marido, me toca muito isso. Eu atrairei, eu falarei ao coração, eu mostrarei. Nós precisamos sempre lembrar que nós somos profetas, sacerdotes e reis na presença do Senhor para com nossa família, nossa casa, e vamos tocar nisso muito amanhã. Antes ainda de entrar na aliança, 2 textos que eu quero te falar, que também eu fui vendo nessa questão de casamento e votos. Te lembra da palavra de Jesus? Mateus 5, se não me falta a memória, deixa eu olhar aqui na cola. Mateus 5, 31 e 32. Seja vosso falar, né? Ele falando ali sobre 32, então ele fala aqui sobre isso, tá? Continua, ele está falando ali, tá? Eu peguei ali do adultério, tá? Continua, isso aí, tá? É interessante, pode voltar um pouquinho. Primeiro ele fala do casamento, e fala da questão do adultério, e depois ele entra direto no nosso falar. Continua ali, tá? De que nós não devemos jurar nem pelos céus, pela terra, né? Devemos cumprir cabalmente as nossas palavras diante do Senhor, né? E ele vai falando então o nosso sim, sim, e o nosso não, não, ok? E eu nunca tinha visto que esse falar, o declarar, era conjunto com a questão do casamento, né? E de divórcio e tudo mais. Então o Senhor nos chama para uma palavra que nós profetizamos ou proclamamos para o nosso cônjuge.
E aí o Espírito Santo me conduziu para Eclesiastes 5, ainda nos votos aqui. Eclesiastes 5, versículos 1 a 5, falando a respeito então do nosso falar diante de Deus. Eclesiastes 5, versículo 1. Guarda o pé quando entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer. Sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, tu na terra. Portanto, sejam poucos as tuas palavras. No muitos trabalhos não vem o sonho, muito falar, palavra nécia. Quando a Deus, versículo 4, fizeres algum voto, não tardes de cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Está dentro do contexto de declaração. Naquele dia, 20 de setembro de 1985, voluntariamente, espontaneamente, desejando desesperadamente a minha Martinha, eu disse diante de Deus, das testemunhas, diante da lei e das testemunhas no civil, diante dos meus pais, dos pais dela, dos irmãos, dos padrinhos, dos pastores, eu amo essa mulher e eu quero casar com ela e eu quero ser fiel a ela por toda a minha vida. Eu disse isso diante de Deus e Deus registrou. Está escrito nos anais celestes. O John é da Marta e da Marta é do John. Eu sou da minha amada e a minha amada é minha. É a sua bandeira sobre nós, seu amor. E eu não posso ser leviano com isso que eu declarei diante do Senhor. Quando eu li isso aqui, César me deu um tremor aqui, Senhor. Guarda o que tu falas, porque Deus está no céu, tu está na terra. E quando tu fizer um voto, cumprir. Isso é todas as áreas da nossa vida. Quanto mais o sagrado matrimônio que Deus instituiu, que é uma instituição celestial, divina, santa, que eu preciso manter na presença do Senhor. Isso te produziu um pouco mais de temor e tremor. Glória a Deus, é para ser assim. Você diz amém? Amém. Sim, pode falar. Vem aqui para gravar aqui rapidamente. Desde a hora que nós chegamos aqui, o Senhor está me inquietando com a palavra. E eu disse, Senhor, se quer que eu fale isso mesmo, me dá um sinal de onde eu trouxe esse texto de Eclesiastes. O Senhor me lembrou do primeiro capítulo de Apocalipse, quando João está ali diante de Deus, né? E o versículo 19 diz assim, versículo 17 diz assim: quando o vi, caí em seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. A palavra que nós temos recebido é uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, mas ela só vai trazer transformação quando entrar nos nossos corações a consciência de que nós estamos diante do Senhor em todo o tempo. Aleluia. Essa palavra não está vindo da parte do John ou da Marta, ela está vindo da parte do Senhor. E quando nós voltarmos para os nossos lares, nós precisamos andar nesse tempo de que nós estamos diante do Senhor. Aleluia. E ter o mesmo temor que houve no coração de João. Ele caiu como morto. E nós, quantas vezes, fazemos as coisas do nosso jeito, não há temor nos nossos corações. As nossas casas não são o que devem ser.
nós estávamos orando, a Celiana e eu, e a palavra que me veio no coração foi que as nossas famílias sejam esperança para esse mundo. Amém. Que as nossas casas sejam esperança. E se elas não são, é porque nós não temos o temor que nós devemos ter. Então, o Senhor falou muito forte no meu coração que nós estamos diante dele. Então, que devemos proceder como pessoas que estão diante dele. Obrigado, querida. Precioso. Vai gerando temor em nossos corações. Queremos cair prostrado. Queremos nesses dias renovar os votos de amor, de fidelidade, de graça e misericórdia. E especialmente, Senhor, como fala lá em Oséias 2:20, vem comigo para conhecê-los. Nós estamos juntos como marido, esposa, esposo, para conhecimento do Senhor, para encorajamento na caminhada com Deus. E diante da tua seriedade, como tu considera a nossa palavra, assim, sim, não, não, o que disso não proceder, vem do inimigo, vem do inferno. Senhor, quando eu disse sim à minha esposa, quando ela respondeu sim, foi registrado celestialmente, e não pode mais haver não pode mais haver talvez, porque agora foi sacramentado nos anais celestiais. Nós te damos graças nessa manhã, pelo renovo do temor de Deus em nosso coração. Isso me livra de olhar para o lar, isso me livra de pensamentos de adultério, isso me guarda em santidade, Senhor. Eu quero olhar para minha esposa, ela é a minha mulher, a ela eu quero ser fiel. Muito obrigado, Jesus. Depois dos votos tem a aliança. Elas, claro, estão mescladas, é difícil distinguir totalmente, né? O texto de Oséias poderia colocar aqui na aliança, mas já dá pelo menos um apontar. 3 textos principais sobre a aliança, é muito lindo. Primeiro deles, Provérbios, capítulo 2, versículo então 17, falando a respeito, né, dessa aliança, esse cuidado do Senhor, né? Falando aqui sobre o cuidado com a questão do adultério da esposa, a qual deixa o amigo da sua mocidade, o qual se esquece da aliança do seu Deus. A mesma versão ali, eu estou atualizado, obrigado. A qual deixa o amigo da sua mocidade. Já fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, mas ela continua sendo amigo da minha mocidade. Aleluia. Eu tenho uma aliança do meu Deus. Não é só uma aliança com ela, uma aliança com Deus, na presença do Senhor. O contraponto, melhor dizendo, né, agora olhando para o homem, está em Malaquias 2,14, o texto tão conhecido. É o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, né, da Bíblia do Velho Testamento, falando de Malaquias, capítulo 2, versículo 14. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Provérbios 2,17, ele fala da mulher, amigo da tua mocidade. Aqui fala agora do homem, falando a respeito da mulher, né, do homem para a mulher, entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor foi testemunha. Não fala só da aliança um para com o outro, fala da aliança diante de Deus. No capítulo 3, se não me falta a memória, depois a gente volta, fala o anjo da aliança, capítulo 3, versículo 1, ele vai falar ali na continuidade: eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, na continuidade ali, versículo 2, isso, o anjo da aliança, a quem vocês desejarem. Quando fala anjo com letra maiúscula, muitas vezes, os universitários aqui me ajudam, os colegas, vai se referir a próprio Cristo. Então, ou seja, Jesus, ele é o próprio anjo
da aliança. Volta lá para o versículo 15, 2,15. Então a palavra nos fala dessa aliança que nós temos na parte do Senhor. Não fez o Senhor um, né, falando de Adão, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava descendência da família de Adão e Eva. Deus queria uma família, a partir disto muitas famílias, até que viesse a família celestial, a família eterna, a igreja do Senhor, unindo judeus e gregos num só povo. Então, na continuação ali, portanto, cuidai de vós mesmos, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque Deus odeia, diz ali, Ele odeia o repúdio, o divórcio, também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. É muito forte. Poderia ficar 3 horas aqui falando sobre o Deus da aliança. A aliança que ele fez com Noé, a aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Moisés, a aliança que ele fez com Davi, e depois da nova aliança. Deus é um Deus de aliança e Deus não é um Deus de contrato. Eu coloquei aqui na minha Bíblia rabiscada: aliança é um compromisso unilateral, irrevogável, indissolúvel, válido até que a morte nos separa. Não depende das partes envolvidas, do seu performance, né, do seu proceder ou não. É uma aliança da parte do Senhor que nos engloba e nos salva. E dessa mesma forma, quando eu faço uma aliança com a minha esposa, mas ela não merece, ela me traiu, ela não corresponde, ela não é submissa, ela não me respeita, ela não está obedecendo as cláusulas do contrato. Nada a ver, não é contrato, é aliança. Assim como Deus tem uma aliança irrevogável, indissolúvel, inquebrável para conosco, eu tenho uma aliança dessa maneira com a minha esposa. O contrato é um acordo bilateral entre duas pessoas, totalmente, né, e que depende do desenvolver de cada parte. Mas isso não é o casamento. O casamento não é contrato, o casamento é aliança. No Senhor. Você diz amém? Amém. Eu creio que como nunca a igreja precisa aprender sobre aliança. Asaf, querido, né, Asaf Bora, meu companheiro, ele escreveu sobre as 5 alianças: aliança com Deus, aliança com o meu chamado, meu ministério, aliança com a minha esposa, aliança com meus líderes, aliança com a minha igreja local. Acho que inverti a ordem, tá? Mas ele tem sido muito usado pelo Senhor, tá? Nessa restaurar esse entendimento que a igreja é um povo de aliança. Isso vale uns para com os outros como irmãos. Isso vale no nosso comércio. Antigamente se dizia fio de bigode, né? Eu não tenho nem muito bigode, mas às vezes se dizia, não precisa nem assinar, basta a palavra. Hoje em dia não basta a palavra, tu tem que ter registro, tem que ter registro em cartório, tem que ter todos os aparatos para te garantir. Mas o povo de Deus é sim, sim, não, não. O que vem fora disso, vem de uma lei. Eu fiz uma aliança, minha aliança é eterna. Amém? Ezequiel 16, olha só, vamos viajar um pouco nesse capítulo. Ezequiel 16, versículo 8, primeiro. Falando de novo, é Deus falando para Israel. Te lembra quantas vezes Israel foi infiel, foi desleal, traiu, adulterou, entre aspas, né? Não fisicamente para com Deus, mas adulterou atrás de outros ídolos, se prostituindo com outros povos e outras idolatrias. E o Senhor diz: passando eu por junto de ti, eu te vi. E olha só que expressão: eis que o teu tempo era tempo de amores. Vale a pena você olhar para a tua esposa e dizer para ela: é tempo de amores. Aleluia. Pode olhar para ela. É tempo de amores. Você tem que olhar para ela. Deus falou: vi-te, né? Eu te vi. E eis que é tempo de amor.
amores. Amém? Você que está mexendo com o teu brilho aqui, mas volta aqui comigo. Estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez. Ele fala aqui, na continuidade, vamos ver se está certo aqui. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Acho que aqui não deixa dúvida. A partir do momento qual que nós começamos a ser um do outro, não é só os votos, às vezes tem namoradinho, adolescente que faz voto um para o outro ali, né? Mas não é só um voto no secreto, é uma aliança, é um compromisso. Passaste a ser minha a partir da aliança, da troca de votos e troca de aliança diante de Deus, dos pais, das testemunhas. Então passaste ali a ser minha. 59, Dani, por favor. No mesmo capítulo, Deus fala então, assim diz o Senhor Deus, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança, mas eu me lembrarei da aliança que eu fiz contigo. Nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Esse é o Espírito do nosso Deus. Mesmo Israel infiel, desleal, traindo, Deus diz, eu não mudo, eu permaneço o mesmo, eu sou o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu sou Deus de uma aliança eterna, assim diz o Senhor Deus. Você diz amém? Amém. Chega a nosso. Aleluia, Senhor. A palavra fala que o terceiro elemento indispensável é a relação sexual. Gênesis 2, 24 e 25, que nós conhecemos bem, fala que eles então tornam-se uma só carne. E a palavra diz que eles estavam, versículo 25, que eles estavam nus, né? E não se envergonhavam. Quero fazer aqui um paralelo antes de entrar em algumas coisinhas. Te lembra de Romanos 3, 23, não precisa abrir, fala que todos pecaram e perderam, destituídos foram da glória de Deus. Te lembra que quando eles pecaram, eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, porque viram que estavam nus, né? E aí tentaram tapar a sua nudez, cobriram-se com folhas de figueira. Depois Deus próprio sacrificou o animal, né? E deu para eles então na pele de animal com já derramamento de sangue, para ensinar eles a respeito que para cobrir nossa justiça tinha que ser a partir de derramamento de sangue. Mas o que me toca aqui, algo que o Stephen Carl estava lendo no avião para cá, e ele diz assim, eles estavam cobertos com a glória de Deus. Estavam nus e não se envergonhavam, porque estavam cobertos com a glória de Deus. Que perderam depois de pecar. Porque quem pecar vai perder a glória de Deus, diz Romanos 3, 23. Então me veio tão forte, mas que coisa mais linda. Homem e mulher, criados em toda a sua beleza e toda a sua sexualidade e sensualidade santa, de atração um para o outro, estavam vestidos com a glória de Deus. E é assim que Deus quer restaurar a nossa vida. A palavra fala aqui que eles estavam nus e não se envergonhavam. Senti aqui quando eu preparei essa palavra, uma palavra também profética para alguns de nós. Nada impedindo a comunhão plena do casal. Total transparência. Sem pecados ocultos, antigos, antes, durante o casamento. Nada escondido, nada oculto, nada sem abrir um para com o outro. A nossa vida em total transparência e total luz. Você diz amém? Amém. Nada de pornografia, nada de traição,
na mente, no olhar, na intuição, intenção. Senhor, a palavra fala que eles estavam nus, mas não se vergonharam. Quando tu olha para tua esposa e tu olha para o teu esposo, na intimidade, você pode se entregar completamente, tu pode supri-la e satisfazê-la totalmente, porque não existe nada de barreira entre vocês, não existe nada que vem na tua mente, que vem macular. A palavra fala do ato conjugal, do leito sem mácula, tu não traz nenhuma mácula ao teu leito. Hebreus 13, versículo 1 em diante, vai falar sobre isso. Então, não há nada de impuro, não há nada de indevido, nada do passado, nada do presente. Temos uma vida de transparência, para que haja um fluir de Deus em abundância na nossa vida conjugal. Você diz amém? Amém. Eu sei que também, nesse ponto, tem coisas que Deus quer arreglar, né? Usando o espanhol ali, né? Ele quer consertar entre nós. Tem pessoas aqui, casais, que precisam confessar, abandonar, deixar, perdoar. Aproveita esse fim de semana. Traga isso diante do Senhor, traga isso com teu cônjuge, com todo respeito. Aproveita a tarde de hoje, se for necessário. Traga para as autoridades que te servem para pedir conselho. E não deixa nada oculto na presença do Senhor. Amém? Amém. Vai falando, Senhor. Vai falando sobre nossas vidas. Se Deus permitir, eu volto um pouquinho mais para esse ponto, mas nas Escrituras ela é muito explícita a respeito da plenitude nessa área sexual, com liberdade. Não é tabu, não é algo sujo, não é algo impuro, não é algo pecaminoso. Deus é o Criador dos céus. Amém? Amém? Deus é o Criador, não foi o pecado, não foi a queda. Deus criou. Nós, homem e mulher, com personalidade, com natureza, né, sexual, onde a atração é algo legítimo, é algo divino, algo instituído pelo Senhor para a nossa alegria e o prazer. E é claro que o inimigo ataca muito forte para destruição, mas o Senhor nos fez dessa forma. A expressão que tem ali em Gênesis 2, pouquinho antes, essa afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Quando ele fala aqui, Adão exclama, essa afinal, dá a entender, porque o Senhor trouxe todos os animais para que ele nomeasse. E aí você pode viajar um pouco comigo. Ele trouxe o elefanta, trouxe o rinoceronte, trouxe o hipopótamo e a dona hipopótama, trouxe o macaco e a macaca, e os Adãos nada. Muito grande, muito gordo, tem um nariz que me pontua, tem muito cabelo, né? Eles passam, nada que é o meu contraponto. Agora tu imagina, depois que ele dormiu, descansou, da costela, Deus fez aquela obra de arte, que foi a primeira mulher, quando ele acorda, e essa é a base bíblica, por que adolescente dorme muito? Sabe por quê? Porque Deus está preparando a costela dele. Adolescente dorme, misericórdia, dorme, mas é bíblico. Vai dormindo, meu filho, que Deus está preparando, né? Está fazendo, fica dormindo, né? Não despertei o amor até que ele queira, né? Deixa quietinho ali, Deus está preparando. Quando Deus traz a Eva para Adão, no original, assim, essa afinal é uma expressão de excitação sexual. Moisés nos falava sobre isso, a gente ficava meio envergonhado. Moisés, já um homem senhor de idade, cabelo branco que nem eu agora, ele falando em português, falar, Senhor, será que eu vou conseguir falar uma coisa dessa? E ele falava. E quando os irmãos perguntavam, ele já com idade de 80 anos, não, eu e a Virgínia, nós temos uma vida conjugal. Olha só, que ele chega lá, né?
Esse brigou. Puxa, esse é o poder da ressurreição de Abraão. Mas ele explicou para nós que esse texto é um texto de excitação sexual. Isso está na Bíblia. É antes do pecado. Deus instituiu para prazer, para alegria, para desfrutar um do outro dentro da segurança do casamento. Amém, amados? E tem casais aqui também que precisam resgatar isso diante do Senhor. Se Deus permitir, entramos um pouco mais. Eu quero concluir essa primeira parte, praticamente no horário, olha só, com o exemplo do livro de Ruth, capítulo 1, versículo 9, quando ali a Noemi, que tinha perdido então o seu marido, e tinha perdido também seus filhos, ficou as noras, e ela então profetiza: o Senhor vos dê que sejam felizes, cada um em casa do seu marido. Aqui, lá, casamento significa lugar de segurança, lugar de descanso, lugar de paz, alegria e felicidade. Está dentro dessa palavra hebraica manok, algo desse tipo, eu não sei hebraico, mas eu peguei nos comentários. Então quando ela fala aqui que cada um de vocês sejam felizes, cada um se casa e em casa do seu marido, encontrar um esposo, encontrar uma família, ser uma família, constituir uma família, é lugar de felicidade. Amém? E aqui vale depois no intervalo ali, um abraço no teu marido. Obrigado, querido, por me proporcionar um lugar de felicidade. Às vezes tem que ser profético mais do que a realidade, mas profetiza, irmã, que vai se tornar realidade. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 3, Danizinha, versículo 1, vai falar a mesma coisa. Disse-lhe Noemi, a sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz. É a mesma expressão. Então, nós precisamos ter a visão bíblica que casamento, família e lar é um lugar de felicidade, é um lugar de paz, de harmonia, de ordem, de graça, de prazer na presença do Senhor. E aqui na continuidade nós vemos então os 3 ingredientes. Capítulo 3, versículo 9. Tem aquele incidente da Ruth deitar aos pés. Eles não se conhecem sexualmente. Ele já tinha comido e bebido um pouco. Ele estava bem, alegre ali. Ele nem notou direito. Quando ele acorda, ele descobre aquela donzela. E ele pergunta: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa. É que nem o texto de Ezequiel 16, versículo 8. Eu nunca tinha visto antes. Quando eu vi isso aqui, está tudo fechando aqui, Senhor. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Faça uma aliança comigo. Coisa linda. É tempo de amores. Até para Boaz e Ruth. E ela diz: estende. Eu quero ser tua. Eles fizeram uma aliança na presença do Senhor. Capítulo 4, versículo 10 e 11. Boaz saiu forte, com decisão. Saiu definido a se casar. E ele diz: eu tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom. É viúva, morreu. Então aquela aliança terminou, ela está livre, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos da porta da sociedade. Disto hoje sois testemunhas. Voto público, oficialização. Chamou todos à porta da cidade e declarou, não sei como é que continua ali, mas acho que termina ali, todo o povo que estava na porta, os anciões: nós somos testemunhas
coisa linda, algo oficial, algo público, algo que declara concretamente todas as coisas. Que o Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como Raquel, como a Lia. Aleluia, que seja mãe em Israel. Ela era uma moabita, mas Deus coloca ela na descendência do próprio Davi e do próprio Jesus. Versículo 13, se não me falta. Isso. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Pronome, se não me falta em português, possessivo, né? É lá da quarta série, né? Então, pronome possessivo, passou a ser sua mulher. E ele cobitou com ela, teve relação sexual com ela. E o Senhor lhe concedeu que concedesse, e teve um filho, Obed, que depois foi o avô de Davi, Jessé. Jessé gerou Davi, rei de Israel, e da descendência de Davi veio Jesus. Aqui no livro de Ruth, você tem o significado do casamento, o propósito da felicidade, da alegria, de segurança e prazer. Você tem aqui a aliança de estender o manto, de cobrir, de fazer um pacto. Você tem as testemunhas e o voto diante de todas as pessoas. E você tem o secreto, de entrar no secreto da relação íntima, santa, na presença do Senhor, que então consolida uma só carne, depois para ser uma só alma e um só espírito por esta vida, na presença do Senhor. Nós te agradecemos pela clareza da tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque em nada tu nos deixa órfãos, sem ter entendimento claríssimo do casamento como aliança inquebrável, indissolúvel, até que a morte nos separe. Uma aliança forte, é um vínculo forte na presença de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua abundante graça para com nossas vidas. Te damos glórias nessa manhã por esse fundamento precioso que tu nos dá, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Passei 4 minutos.